Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Pai Nosso. Emmanuel comenta na lição 164, diante de Deus. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde ele mora, nele não vê a causa obscura e impessoal do universo, chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confie-te a Deus como nosso Pai Celestial. Se sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo e Deus, nosso Pai, nos escutará. Ao longo de toda a história da humanidade, sempre se pretendeu entender a natureza de Deus, quando na verdade a gente encontra mensagens, principalmente na doutrina espírita, de maneira bem direta, bem franca, falando assim, ó, não vai além disso, porque primeiro que você pode tirar conclusões precipitadas, como ele diz aqui pra gente, né, inquirição precipitada, e dependendo de como for, você pode até estar se julgando possuidor da verdade, com privilégio com relação aos outros, quando na verdade, neste mundo que a gente vive, ninguém tem condição ainda de entender Deus em toda a sua profundidade. Não tem condição de fazer isso ainda. Então, na doutrina espírita, simplesmente se pergunta assim, o que é Deus? Ele fala, olha, você consegue imaginar a inteligência que a gente tem aqui na Terra? Agora tenta imaginar assim, ó, no universo todo, a inteligência suprema, a maior de todas, quando a gente chegasse no topo, ó, o que é mais inteligente de tudo, é Deus. E fala, é a causa primeira de tudo o que existe. Quer dizer, é o Criador de tudo. E fala pra gente, ó, fica por aí. Não procura ir muito além, não. Ainda traz algumas características. Você quer algumas características? Vem falar pra gente assim, ó. Deus, ele me traz características como é imortal. Deus é um pai de amor o tempo todo. Né? É onisciente, onipresente, onipotente. É uma potência só. Tem gente que durante algum tempo, né, acreditou encontrar duas forças se degladiando, a força do bem contra a força do mal. Quando vem a ciência hoje, principalmente, mostrar, ó, isso não existe, porque se isso existisse de verdade, você não ia encontrar a harmonia toda que você tem no universo. Se existe o mal, existe, mas o mal não chega a ser uma potência junto com Deus para degladiar com Deus, não. O mal consegue influenciar nós ainda, espíritos ainda muito imperfeitos, que a gente ainda se deixa levar pelas ideias, mas não é uma potência que fica degladiando com Deus, não tem nem condição de fazer isso. Aliás, foi criado por Deus também. Para trazer uma visão mais perfeita, ó, todo mundo foi criado da mesma maneira, só que em tempos diferentes. Todo mundo foi criado por Deus e todos nós somos espíritos, além desse corpo aqui. O dia que esse corpo termina, né, nós somos somente nós mesmos, espíritos. E o espírito também teve um momento de nascer, foi criado por Deus, simples e ignorante. Ponto de partida zero para todos eles. E ao longo das nossas experiências, a gente erra e toda vez que a gente estiver fora da lei de Deus, a gente está praticando o mal, mas o mal não é eterno. O mal tem um dia que ele chega à nossa consciência, a gente descobre por que está sofrendo, porque ninguém foge da lei de causa e efeito, e chega uma hora que a gente quer, a partir de agora, acertar. Então, quando a gente tem essa certeza, ele vem chamar a atenção para a gente. Olha só, Jesus não tem um capítulo no Evangelho
nem de Marcos, nem de Mateus, nem de Lucas, nem de João, em que ele vai falar, eu quero explicar para vocês o que é Deus. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente chama de Abba. E Abba, a tradução é meu paizinho. Olha a intimidade que tem, né? E a intimidade ele fala para a gente, ó, nós somos todos filhos dele. A hora que a gente tiver esse respeito, essa reverência ao mesmo tempo, esse carinho, né, de meu paizinho, por favor, meu paizinho, me ajuda a compreender melhor o momento que eu estou passando, me ajuda, né? O senhor sabe o que é melhor para mim, então, por favor, não atenda às minhas vontades, se as minhas vontades não forem me fazer bem agora. Né? Que seja feita a sua vontade, não a minha, assim na terra como no céu. E a gente começa a ter essa relação com Deus. Então ele fala para a gente, ó, ele não indaga sobre a natureza de Deus, não pergunta onde mora, não vê causa obscura e impessoal do universo, nada disso, nada disso. Chama-se simplesmente de nosso Pai. Fica a mensagem para a gente, antes da gente pretender achar que porque a gente está em uma religião ou outra, a gente acha que a gente é o dono da verdade, que a gente tem um conhecimento de Deus que o outro não tem, ou que tem privilégio, né, diante de Deus. Esse privilégio, quando a gente vai contar uma história de um povo como o povo aqui na Terra, a gente sabe que o judeu foi inicialmente escolhido como povo para poder estar trazendo a ideia de um Deus único através de Moisés. Né? Depois, Jesus veio também naquela árvore genealógica do povo judeu. Tudo bem. Mas depois veio Paulo de Tarso e ele fala, agora a missão que eu te dou, Paulo, é levar o evangelho para todos os gentios. Ninguém a partir de agora vai ter privilégios mais nenhum. O privilégio foi num determinado momento para começar um trabalho, para ser o bandeirante. O povo bandeirante aqui na terra foi o judeu. Agora não, agora são para todos. E vem trazendo essa ideia de Deus, a gente vem, né, aprendendo aos poucos a nos relacionar com isso, a aprender suas leis, que pelo menos quem aceitando ou não aceitando a ideia de Deus, acreditando ou não, sendo ateu ou não, você está debaixo das leis dele. Desobedece às leis dele para você ver. Né? Ah, eu não sei nadar e vou entrar no mar. Você vai morrer afogado. Bota a mão na tomada, você vai tomar choque. Isso é uma lei de Deus. Né? Isso aí, o homem está aos poucos aprendendo a dominar essas leis e a poder estar usando essas leis da melhor forma possível para a gente. Mas é lei de Deus. E quando fala lei de Deus, por quê? Porque não foi uma criação do homem, é de uma inteligência que está muito superior ao homem e que muitas das vezes pode nem ser ainda a inteligência suprema, mas se está acontecendo com a autorização dessa inteligência suprema. Então o que a gente não compreende ainda, a gente diz que está sendo uma obra de Deus. E ele continua aqui para a gente, né? Ele fala assim, qual é a atitude padrão que a gente tem que ter diante de Deus? Nem de pesquisa, nem de inquirição, nem de exigência, ou então de definição desrespeitosa. Fala, quando for para orar, só tratar como nosso Pai querido, aquele que conhece profundamente o Filho e que, como o exemplo do Pai aqui na Terra, ama muito o Filho, a mãe ama muito o Filho, ele ama muito mais ainda. Nós somos filhos dele e tem cuidado com todos eles, tanto que Jesus escreveu no Evangelho, nenhuma das ovelhas vai se transviar, nenhuma delas. Todas serão salvas no momento certo, com o aprendizado certo. Então ele só coloca para a gente, ó, ser sincero e fiel, e na condição de filhos necessitados, a eles nos rendamos lealmente, a Ele, a Deus. Não vamos perguntar se Deus é foco de mundo, não, a gente não está em tempo disso. Já dizia um sábio da antiguidade, né? A etapa que a gente está aprendendo agora é de amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente conseguir fazer isso, naturalmente, os véus em torno desse conceito de Deus vão caindo e a gente vai tendo um contato mais próximo para poder ter uma noção maior do que seja Deus de verdade. Então ele fala, vamos guardar essa frase mais uma vez, né? Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Todos nós trazemos essa noção dentro da gente. Então procuremos assim o nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. É a melhor maneira da gente tratar, não criando sistemas que vão estar somente trazendo confusão nas interpretações, às vezes disputas teológicas sobre conceitos, quando na verdade ele falou para mim, os meus discípulos de verdade se reconhecerão por muito se amar.
Nada de ficar degladiando nas palavras nem nas ideias. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.